Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando neste final de semana a solenidade de São Pedro e São Paulo. Celebramos as colunas da igreja. Pedro, apóstolo dos gentios, Paulo, apóstolo dos gentios, e Pedro, aquele que começou todo o processo de evangelização de Jerusalém e os seus arredores. Nós encontramos grandes palavras que precisam ser meditadas e refletidas nesse fim de semana, nas três leituras que nós ouvimos. Lá em Atos dos Apóstolos nós vemos a graça de Deus libertando Pedro das cadeias e das correntes para anunciar. Ele que estava detido, acorrentado, o anjo do Senhor vem e solta ele para que ele vá anunciar. E ele compreende e diz que verdadeiramente Deus o visitou. Depois, na segunda leitura, nós vemos Paulo, o apóstolo dos gentios, sabendo que estava já no fim da vida, no fim da sua missão, diz que agora se completa a corrida. Guarda a fé e resta para ele a coroa que o justo juiz lhe dará naquele dia, mas não somente a ele, mas a todos aqueles que acreditaram. Ele sabia que tinha feito aquilo que o Senhor tinha mandado, anunciado. E depois, lá no Evangelho tão bonito, quem dizem os homens que eu sou? Pedro, como o líder do grupo, diz: Tu és o Cristo de Deus, o Messias esperado. Veja a grande graça acontecendo ali. E Jesus diz para ele: Por isso, Pedro, como não foi a matéria, como não foi o sangue, como não foi nada disso que revelou estas coisas a ti, foi o Espírito que colocou isso no seu coração. Eu te declaro que tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja. Nosso Senhor é a pedra fundante. Pedro é a outra pedra que, ligada a essa pedra fundante, o Senhor edifica a igreja. Tudo que você ligar será ligado, tudo que você desligar é desligado, daí o poder das chaves. Nós estamos diante de duas realidades muito importantes. Essas colunas da igreja, elas chegaram até Roma. E no tempo do imperador Nero, eles foram mortos, um pela cruz, outro pela espada. E foram mortos por causa do anúncio. Foram mortos por causa de dizer uma verdade, a única verdade que nós conhecemos, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso essas colunas, elas são tão importantes. Em Pedro nós temos a sucessão apostólica, daí o respeito que nós devemos ter ao nosso querido Papa, hoje Papa Francisco. O respeito e o amor, porque é o Senhor que quer assim. Além de tudo isso, a obediência, porque o Senhor quis assim. Foi Deus que quis. Não foi invenção humana. O homem jamais era capaz de inventar uma sucessão tão bela que não se rompeu ao longo da história. Não é mérito, nem honraria ser Papa, é serviço. Por isso Francisco tem se gastado para servir. E servir de tal maneira que a gente se apaixona a cada palavra dita por este homem. Porque ele sucede Pedro, porque ele sustenta a igreja. Celebramos o martírio desses dois homens.
Por isso, o convite para esta grande festa é que, espelhados neles, a gente seja no meio do mundo anunciadores, boca de Deus no meio do mundo. E não importa as perseguições que possamos vir a ter, importa que nós devemos anunciar. Importa que nós devemos dizer, importa que nós devemos abrir a nossa boca e testemunhar o nosso Senhor com a palavra e com o ato. Com o nosso testemunho, que nós sejamos, nesse tempo, usando essa liberdade que o Senhor nos concede, sermos servidores do Senhor, a exemplo de Pedro e de Paulo. E que, se preciso for, demos a vida pelo anúncio do Evangelho. Porque esses homens fizeram exatamente isso. Deram a vida por Jesus Cristo e a sua missão. Que eles intercedam pela nossa igreja e por cada um de nós, nos sustentando e nos guardando, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.